Boa tarde, gente, tudo bom? Primeiro, gostaria de pedir desculpas pelo atraso. Eu estava com problema de conexão aqui, mas consegui resolver com 5 minutinhos de atraso. Pedimos desculpas. Já Sem estamos problema. aí com a doutora Lília. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Só o friozinho que chegou aqui. Aqui também. Para quem está nos assistindo, já temos aí 16 pessoas. Bem-vindos, né? Em nome da Associação Brasileira de Glicogenose, a Biglico. Estamos aqui mais uma live, hoje com a doutora Lília Farreta Refosco, ela que é nutricionista, mestre em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nutricionista do Serviço de Nutrição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde 1990, atua na equipe genética médica deste hospital, atende pacientes com distúrbios metabólicos, como glicogenose hepática muscular, tirocinemia, PKU, MSUD, depois me corrige se eu estou falando errado, academias orgânicas, defeitos do ciclo da ureia e outros. É nutricionista, consultora do CAM, especialista em nutrição clínica pela Asbra. Então, mais uma vez, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. Lembramos que já é a nossa segunda live. Sábado que vem também vamos ter outra, provavelmente com a doutora Xênia, que é fonoaudióloga. Eu acho que antes de passarmos para as perguntas, que são várias, que ao longo da semana o pessoal teve aí mandando, né? Uhum. Eu acho que a Lília talvez pudesse traçar um panorama sobre a glicogenose, a nutrição. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Biglico pela iniciativa, né, de fazer essas lives. Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está passando. Agradecer o convite para estar aqui conversando um pouco com vocês, bem informalmente, sobre nutrição e glicogenose. E falar que eu nunca imaginei, nesses 30 anos de trabalho, né, que eu trabalho em hospital, na área da saúde, de passar por uma situação como essa, de um isolamento social, no distanciamento social. Para mim está sendo bastante difícil, porque eu não consigo ter o contato que eu gosto de ter com os pacientes, de cara a cara, atender, fazer os atendimentos, como a gente gosta, né? Normalmente eu trabalho 40 horas, hoje eu trabalho uma semana presencial, outra semana em home office, então está sendo bastante difícil para mim, eu acredito que para vocês também, né? Então, quando a gente sai de casa hoje, com essa pandemia toda, a gente se sente afetada, né? Nossa vida mudou por completo, né? Em função desse isolamento, que é necessário agora nesse momento, mas que mudou o modo da gente encarar a vida, da gente viver. E eu imagino que para nós, para os pacientes também, para as crianças e adultos, adolescentes com glicogenose, fica bastante difícil, porque a rotina mudou totalmente, né? Então, isso é uma coisa que dificulta bastante no acompanhamento. Os nossos pacientes têm uma restrição bem importante em relação à dieta, né? Nós vamos falar de uma forma generalizada, porque o tratamento é individualizado, a gente tem mais de 10 tipos de glicogenose, a gente vai focar naqueles tipos mais comuns que vieram de questionamento nas perguntas, mas cada caso é um caso. O que funciona para um indivíduo pode não funcionar tão bem para o outro. Então, a gente tem que estar sempre atento em relação a isso. Então, as glicogenoses são doenças genéticas, né? São usináceos do metabolismo dos carboidratos, que há a falta de uma enzima no fígado que transforma o glicogênio em glicose. Como essa enzima não funciona, o que acontece? A célula não recebe, não tem essa energia, né?
e vai acumular o glicogênio no fígado, formando os nódulos hepáticos, né? E como os indivíduos não têm essa enzima, o que que acontece? Se fizer um jejum prolongado, tem episódios de hipoglicemia. Então, a dieta, ela é bastante importante no tratamento. Hoje, não se tem uma cura para a glicogenose, já tem vários estudos, mas ainda não se chegou numa cura para a glicogenose, mas é um erro inato do metabolismo raro e que tem um tratamento, né? E o tratamento, ele é muito importante a parte nutricional e dietética. Eu não sei se tu quer começar com as perguntas, ou falo Sim, mais um pouco. vamos lá então. Eu acho que a primeira pergunta aqui pode ser quais os alimentos que podemos oferecer aos nossos filhos para que fiquem com a imunidade boa. Sabemos que o tipo 1A não pode ingerir frutas, como fazer para melhorar isso em casa? Sim. Então, assim, o que que é mais importante? Assim, a melhor forma da gente proteger, se proteger e proteger os nossos filhos nesse momento é seguir as recomendações dietéticas que já são estabelecidas, né? Não ingerir frutas, os legumes que não são permitidos, então a dieta ela tem que ser exatamente como está prescrito. O que que acontece? Como a frutose está restrita, né? A dieta tem que ser isenta de frutose, de lactose, de galactose, que são açúcares simples, a gente fica com uma quantidade muito pequena de vitaminas e minerais. Então, necessariamente tem que ter uma reposição, principalmente de vitamina C, né, que é uma vitamina importante e que está, na maior parte, nas frutas e nos vegetais e nos legumes. Mas o paciente que tem glicogenose tipo 1A, ele pode, o suco de limão, por exemplo, fazer uma água saborizada com limão, usar o gengibre, né, para saborizar essa água. E desde que o suco de limão não seja adoçado com açúcar, ele pode utilizar livremente. Eu sei que teve uma pergunta em relação ao limão, se o limão pode ser usado várias vezes ao dia, todos os dias. O limão é livre, assim como o maracujá, que são as frutas livres, e podem ser usadas livremente, sem restrição nenhuma. Eu acho que é Certo. isso. Ficar Mas tem essa limitação. Tá. Quais alimentos são bons para manter uma glicemia estável para a criança poder brincar e fazer atividades sem ter hipoglicemia? Sim. O que vai fazer com que a criança tenha uma glicemia estável é manter o tratamento dietético adequado. No caso das glicogenoses tipo 1, é fazer as restrições de lactose, galactose. Então, aqui é importante ressaltar que os alimentos industrializados hoje, que são sem lactose, que a gente tem no mercado, são alimentos que não podem ser consumidos para quem tem glicogenose, porque eles têm na sua composição galactose. Então, não pode se consumir. Mas tu perguntaste das... Os E agora eu me alimentos perdi para na pergunta. manter a glicemia Para manter a estável, glicemia. Então, tem que ser principalmente alimento quando estão com fazendo atividades físicas. isso. Sem sacarose. É importante que as doses de amido cru sejam usadas no horário certo, na quantidade certa, né? E se for fazer uma atividade física mais intensa, tem que reforçar o uso do amido, né? Os carboidratos, a escolha dos carboidratos são os carboidratos complexos, que são carboidratos integrais, como arroz integral, farinhas integrais, biscoitos com farinha integral, que têm um índice glicêmico mais baixo e vão ter o poder de manter a glicemia constante por mais tempo, né? A gente sabe que depois que o paciente ingere, o amido leva um tempo até ele chegar no pico de estabilização, e o amido, ele não aumenta a glicemia, mas ele mantém a glicemia em torno de 3 horas e meia e vai começar a cair a glicemia lá na quarta hora, já é o horário da próxima dose de amido. Por isso que os integrais são mais eficazes, que vai São quebrando mais eficazes. devagarinho.
É. Eles têm mais fibras. Todos as farinhas mais beneficiadas, as farinhas brancas, elas não mantêm a glicemia por um mesmo tempo, né? Então, os O integrais problema é têm, convencer os filhos a gostar do integral, que por vezes é é difícil. verdade. E muitas vezes, agora, o que que a gente tem que fazer? Nessa situação toda de isolamento, de distanciamento, É, a atividade física ficou bem diminuída também, né? Os pacientes têm se exercitado menos, ficando mais em casa, né? Tendo uma vida mais sedentária. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que começar a fazer exercício em casa, se não pode sair, colocar uma máscara, caminhar pela quadra, tomar um sol, porque a gente precisa de sol. O sol é importante para fixar a vitamina D. 80% da vitamina D que chega no nosso corpo a gente precisa de sol para fixar. Então tem que sair de casa, dar uma volta, sair de casa no pátio da sua casa, tomar um sol até na janela, né? Procurar fazer uma atividade física, dançar, entra numa live do seu cantor predileto aí, dança, faz um exercício, mexe, pula corda, anda de bicicleta. Então, isso é muito importante, não ficar o tempo todo na frente da tela, na frente do computador, né? E tentar. Dizer isso para os adolescentes é difícil. Mas faz parte, né? A É gente bem difícil. tem que lembrar que isso é importante, né? Tem que ter horário para tudo. O importante é ter rotina. Quem Tentar. tem Quem tem glicogenose não pode fugir da rotina, porque o uso do amido já é uma rotina. Tem que ter horário certo, tem que ter dose certa, tem que ser pesado, tem que ser medido, né? Tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para estudar, para ficar jogando no computador, tem que ter horário para tudo, né? E eu sei que é difícil, mas a gente tem que falar sobre isso também. A gente tenta, nós como mães tentamos, de filhos É com verdade. glicogenose. Bom, ah, e os portadores de glicogenose, então, devem fazer o uso da vitamina C nesse período, Sim. né? E alguma restrição de idade? Não, a dose de vitamina C ela vai ser conforme a faixa etária, mas ela varia de 500 miligramas a 1 grama por dia. Aí o mais interessante seria fazer uma consulta com o seu médico, né, assistente, nutricionista e ver qual é a indicação de dose, né? As crianças menores que recebem fórmulas com proteína isolada da soja, elas até têm uma quantidade maior de vitamina na dieta, porque essas formas já têm reposição, já são suplementadas com com vitamina, com todas as vitaminas, né, do complexo B, ácido fólico e tudo mais, e cálcio, inclusive. Certo. Mas os maiores têm que ter um cuidado. Porque só a ingestão de limão, que no caso só limão, os vegetais também, os vegetais folhosos, mas a quantidade que eles comem é uma quantidade que a gente sabe que não é suficiente para chegar a atingir a necessidade desses nutrientes, né, dessas vitaminas. Então tem que repor um Certo. polivitamínico. Gostaria então de agradecer. Já temos aí, doutora, 55 pessoas na nossa Que live. bom, que bom. Bacana. Muito bacana. E relembrar a todos então que essa live fica gravada, tá, pessoal? Agradecendo também a todos que mandaram perguntas ao longo da semana. A Nathalie, que é mãe da Isadora, com glicogenose tipo 1A, de Marinque, São Paulo. A Isabel, mãe de Luiz, com glicogenose tipo 1A, de Montes Claros, Minas Uhum. Gerais. Agradecer a Andréia Amaral também, da Biglico, que nos ajudou a coletar as perguntas. Agradecer também a Thaís, mãe do Fabrício, com glicogenose tipo 1B de Bragança Paulista. E, enfim, depois eu vou falando mais aqui, agradecimentos de pessoas que enviaram perguntas. Lembrando que estamos ao vivo, em live, pelo Instagram. As pessoas podem mandar suas perguntas aqui.
e que ao longo, até às 18 horas, a doutora vai procurar responder todas. Vamos em frente. Agora a questão é alimentos permitidos que não são recomendados. Quais os alimentos permitidos que não são recomendados para os portadores da 1B que tem a doença de Crohn-like? É isso? De Crohn. Crohn. É que os indivíduos que têm a glicogenose 1B, eles podem fazer uma doença inflamatória Sim, do intestinal, intestino, né, uma certo. neutropenia, né? Então, esses pacientes não têm, assim, uma dieta específica para a doença de Crohn. O que a gente pode fazer é diminuir as gorduras da dieta, né, para não ser todos os alimentos que podem ser irritantes, né, muito condimentados, muito temperados, né? A Sim, quantidade de fibra, a fibra dos alimentos que eles podem comer, ela pode ser modificada, ela pode ser cozida, por exemplo, o brócolis pode ser cozido e feito um purê, a couve-flor, que são os vegetais que são permitidos, podem ser, com a cocção eles modificam a fibra e podem ser melhor tolerados, né? Mas não tem, certo. assim, vai depender muito de cada caso, cada paciente. O importante é que os pacientes que têm glicogenose 1B sejam acompanhados também por um gastroenterologista para fazer todo esse controle da doença também, que é medicamentoso, né? É um controle não só dietético, mas medicamentoso também. Até para Certo. neutropenia, né? Também. A glicogenose tipo 9 pode consumir uma pequena quantidade de sacarose ou o açúcar é restrito total para o tipo 9, pois nesse post da Abiglico pede para tipo 9B evitar grandes quantidades de sacarose. É, a glicogenose tipo 9, ela também tem que ter a restrição total de sacarose. O que acontece é que, dependendo dos exames laboratoriais do paciente, a gente pode liberar, algumas vezes, como controladamente, a frutose em alguma vez ao dia, uma vez por semana, vai depender muito de cada caso, mas a sacarose é restrita também para glicogenose tipo 9 e tipo 3. Né? Eles têm que ter um aporte maior, como é uma doença muscular, né, também que afeta o músculo, tem que ter uma reposição de vitaminas, né, uma quantidade maior de vitaminas que muitas vezes só com a dieta a gente não consegue atingir. Então a gente tem que usar módulos de proteínas, né, que são pós, que vão suprir a necessidade proteica que esse paciente necessita, né, que esse indivíduo necessita. Sim, eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo Diniz. O que fazer quando tentamos separar a maisena dada junto com o leite e a criança faz muita diarreia? É isso, acho que é isso que eu consegui entender da pergunta. Alguns pacientes têm esse efeito colateral do uso do amido, que é a diarreia, né? O ideal, nem sempre isso é possível, mas o É. ideal é o amido ser diluído em água e utilizado logo após a ingestão da dieta, ou uns 15 minutos após a ingestão da dieta, né? Então, tem que ver se tem um outro fator contribuindo com essa diarreia, né? Se essa diarreia é importante, são várias evacuações durante o dia, ou são evacuações isoladas, se tem a ver com a dieta, se é após a dieta ou não, aí teria que ver de uma forma mais individualizada, né, nesse caso. Tá, a Nathalie Mazzini aqui também conosco, questiona assim, ó, notando que as glicemias estão se mantendo altas acima do que comumente ficaria, podemos diminuir um pouquinho o amido? Conversando com o O médico, que, claro. Sim, isso é uma coisa importante, a questão o que a gente preconiza, o que é para quem tem glicogenose, uma glicemia, uma glicose no sangue adequada. Nós consideramos que acima de 75, de 75 a 80,
é o ideal de que se mantenha, e o ideal é que se mantenha bem constante durante o dia, durante sempre, né? Mas quando a dose de amido está muito alta e o paciente está fazendo umas glicemias mais altas, a gente pode sim, combinado com o médico, com o nutricionista, diminuir um pouco a dose de amido naqueles horários, porque é um ajuste, né? A Nathalie tem uma filha que é adolescente e nesse período a gente muitas vezes tem que ajustar a quantidade de amido. Então, isso é uma coisa que vai depender da idade também, né, do tipo de atividade que ela está fazendo naquele momento. Sempre que o paciente faz uma dieta ideal, assim, sem frutose, sem sacarose, tendo tipo 1, né? Sem frutose, sem sacarose, sem galactose, sem lactose, ele vai responder de uma forma positiva. E muitas vezes a gente consegue, sim, diminuir a quantidade de amido muito gradualmente, né? A gente vai diminuindo e vai fazendo os destros, os hemoglicotestes, para ver como que isso vai responder, né, Tá. para o paciente. Passamos à próxima. Quais alimentos recomendados para iniciar a introdução alimentar com criança que somente se alimenta por sonda? A questão da introdução alimentar, primeiro a gente tem que saber se a criança usa sonda porque ela tem uma recusa alimentar, porque ela não ingere o amido na quantidade prescrita, ou se é uma criança que tem uma disfagia, uma dificuldade motor oral na deglutição. Então, agora, na semana que vem, a Xênia vai estar aqui, eu acho que ela vai poder explicar um pouquinho melhor, mas todas as crianças com glicogenose que vão passar da sonda ou vão começar numa idade de introdução de alimentos, alimentação complementar, tem que ter uma avaliação da fonoaudióloga junto com o nutricionista para ver qual é a prontidão dessa criança, se ela está pronta já para receber alimentação sólida ou não, né? Trabalhar essas questões da recusa alimentar, eu acho que é muito importante, porque a gente percebe nesses anos todos que eu trabalho com glicogenose, que a recusa alimentar ela é um fator muito presente para os nossos pacientes, né? Principalmente para as crianças. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso, né? Se puder trabalhar também com um psicólogo para ver essa questão, porque tu imagina, tu tem um filho que tem uma doença que é grave, né? E que se ele não se alimentar, ele vai ter uma hipoglicemia, ele vai fazer pode entrar em coma, pode ter que ir para o hospital e ficar internado. Então a gente está sempre tentando uma forma de alimentar. E muitas vezes, quando a criança ainda não está usando sonda, né? Ele fica naquele, como a gente diz, aquele estupro, né? De oferecer comida de qualquer jeito, a qualquer preço. E às vezes isso causa um desconforto tão grande na criança que ela associa o alimento como uma coisa ruim. E o alimento tem que ser uma coisa prazerosa, gostosa, um momento de prazer e não de frustração, né, da É. criança e da família. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, tanto com uma fonoaudióloga, com a nutricionista, com a psicóloga. Que o médico também é uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem aqui nessa live pessoas de diversas partes do país, né, Lília? Uhum. E tem a Deila Moraes perguntando se tu tens alguma indicação de Nutri no Rio de Janeiro, de colega tua que tu possas, não sei como é que a gente Uhum. pode. Olha, eu não conheço, assim, não conheço ninguém no Rio de Janeiro, assim, não me lembro agora de ninguém, mas a gente pode conversar. Ela pode mandar um recadinho pelo meu Instagram, eu acho que aparece o meu Certo, Instagram, né? parece, E ótimo. aí a gente pode se comunicar depois também fora da O- live. Certo, ótimo. É. Tenho, deixa eu pegar aqui, é que tem pergunta vindo para todo lado, tá? Ai, Até qual idade as crianças que têm recusa podem começar a comer para tranquilizar os pais das crianças que ainda não comem? qualquer idade, trabalhando essas questões que a gente comentou agora, em qualquer idade, desde que seja que a criança tenha condições, né,
para receber o alimento por via oral, porque também isso é importante, a gente tem que avaliar se ela não vai fazer uma aspiração, não vai aspirar o alimento para o pulmão, se ela tem condições de deglutir, de mastigar, tem toda essa questão, assim, se ela não é uma criança hipotônica, tem que trabalhar tudo isso. Eu acho que é bem individualizado, mas com certeza condições, se trabalhando, eu acho que sim, vai ter. Tá. O que que pode diminuir na alimentação, sabendo que os pacientes estão mais sedentários na quarentena? Ficar Bom, mais na proteína, né? essa pergunta eu acho muito, muito importante, porque o que acontece? O amido, as doses de amido, elas já correspondem, grande parte, a maioria dos carboidratos da dieta dessas crianças, né? Então sobra, muitas vezes, muito pouca caloria para eles receberem de carboidrato da dieta, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que investir nas proteínas, porque as proteínas são nutrientes que não têm carboidrato, né? A proteína e gordura. Então, se a gente puder substituir, por exemplo, no café da manhã, substituir o pão por um omelete, um ovo mexido, uma panquequinha de ovo, se a gente puder substituir por uma crepioca, por uma aveioca, com uma quantidade pequena de carboidrato, é melhor do que pão, do que oferecer o pão. A outra coisa, só que muitas vezes os pacientes não gostam, não toleram, então a gente tem que tentar usar a criatividade. E talvez esse momento agora que a gente está mais em casa, mais próximo dos filhos, a gente possa usar esses momentos para fazer preparações diferentes, de testar coisas novas. Muitas vezes eu tenho crianças que comem no café da manhã um hambúrguerzinho de carne moída, né? Um franguinho Sim. desfiado. Então, pode usar mais as proteínas do que os carboidratos. E deixar o carboidrato para aquele horário do almoço, né? E do jantar, uma quantidade menor. Sempre, se tiver que optar por um carboidrato, o melhor é optar pelo feijão, por exemplo. O feijão tem um índice glicêmico menor do que o arroz, né? Sim. A batata. Gostaria de saber se crianças que têm glicogenose tipo 1B pode tomar limão. Bom, isso aqui tu já respondeste. Do limão, sim. Todos Sim, os dias, eu maracujá, sei que... sim. Isso. Todos os dias pode tomar limão. Inclusive, tem uma preparação com limão que é muito gostosa, que é fazer o abacate ou o avocado amassadinho com suco de limão. Fica uma delícia, dá para ser diluído em água, em forma de mais de suco, ou fazer de papinha, né? Então, isso é bem gostoso e é bem nutritivo também, né? Outra coisa é fazer... olha, pensando sempre nas receitas, tem uma que é fazer o abacate, né? Pegar o abacate e assar o ovo batido ali dentro cavar o abacate quando tira a semente e assar ele com o ovinho ali. Fica uma delícia, com Tá. azeitinho de oliva. Tem uma mãe perguntando sobre a banana para adoçar o bolo no lugar do adoçante. E qual É, marca de adoçante tu indicarias? tá. A banana. A banana é uma fruta que tem bastante frutose. Então, se a gente puder evitar de usar banana, melhor, tá? Ah, vai depender muito se ela tiver com os exames adequados, se tiver condições de usar uma porção pequena, a gente pode discutir isso individualmente. A questão do adoçante é muito importante, porque tem um tipo de adoçante que geralmente a indústria usa, né, para os alimentos industrializados, que é o sorbitol. E o sorbitol é um adoçante que, em contato com o corpo, ele se transforma em frutose. Então, o único adoçante que não é permitido é o sorbitol. Mas aí, adoçante, para mim, é um capítulo bem importante. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho mais sobre adoçante. Pensem junto comigo, se a criança não pode comer açúcar, doces, frutas. Então, por que a gente vai usar o adoçante que vai dar um paladar
mais para o doce do que para o salgado. Se ela não pode nunca comer doce, então por que a gente não vai educando o paladar da criança mais para as coisas salgadas, né, que não tem o açúcar, do que usar para as coisas que contêm açúcar? Então, o bolo, a minha sugestão para o bolo é poder usar um cacau em pó, um cacau que não tem açúcar, né? E ao invés de usar o adoçante, tentar fazer uma preparação com cacau, por exemplo. Eu Certo. acho que fica bem gostoso. Meu filho, além da glicogenose, é celíaco. Gostaria de saber se farinha de arroz e amêndoas é uma boa opção. Pode usar farinha de arroz, de preferência uma farinha de arroz integral, porque ela vai ter um índice glicêmico menor, ela vai dar uma saciedade maior para a criança também, tendo mais fibra, mais nutrientes. Então, sempre usando as farinhas integrais. E a farinha de amêndoa também pode ser usado, né, sem problema nenhum, para as preparações. Aqui, a criança, o adolescente, enfim, está bem controlado, os exames estão bons, de vez em quando dá para liberar uma maçã, uma laranja, moderadamente? Se os exames estão bons, de vez em quando dá. Dá, mas é como eu disse assim no começo, isso tudo é individualizado, vai ter que ver junto com a equipe médica, conversar, discutir os prós e os contras, né? De quantas vezes vai ser isso, se é uma vez por semana, se é duas, se é três, mas a gente tem uma lista no nosso manual de orientações, tem uma lista de alimentos, né? Cada alimento naquela quantidade de frutas e legumes, ele tem a quantidade de 5 gramas de frutose. Então, a gente pode utilizar, se os exames estão bons, algumas vezes por semana. Tudo combinado, né, com a equipe. Ok, aqui ela não colocou a idade do Pedro, tá? Mas ele não come carne, então a pergunta é a indicação de proteínas para o E Pedro. essa pergunta é muito importante, porque assim, não são só os pacientes que têm glicogenose tipo 3 e 9 que têm que ter reposição de proteínas. Muitas vezes, as crianças pequenas, porque o que que acontece? Os bebês, por exemplo, que usam as fórmulas com proteína isolada da soja, tá? Essas fórmulas, elas têm uma quantidade pequena de proteína, e tem uma quantidade grande de carboidrato e de calorias. Então, muitas vezes, a gente tem que, para reduzir as calorias da dieta, por conta da quantidade de amido, a gente tem que reduzir um pouco a quantidade dessas fórmulas também. Só que aí a gente acaba reduzindo a quantidade de proteína. Então, muitas vezes, a gente tem que repor por módulos de proteína, que são proteínas puras em pó, né, são comercializadas e que podem ser adicionadas na dieta, né? Tem Certo. para as crianças pequenas e para as crianças menores que não comem carne, por exemplo, que não comem clara de ovo, não comem carne, não comem proteína, nem feijão, não comem proteína, a gente pode também suplementar com pequenas doses desse módulo de proteína, que são proteínas puras, né, de alto valor biológico. São todos os aminoácidos completos. Certo, são proteínas, por vezes, de valor São em alto, pó. né? São em Elas pó e caras, né? são em pó. Tem a opção da albumina, que a albumina é a proteína do ovo, é da clara do ovo, ela é bem mais barata, e aí vai depender da idade da criança, a tolerância, tudo isso. Ou a gente tem como conseguir esses outros modos de proteína que são mais caros, né? Infelizmente, É. né? Que são os whey proteins. Eventualmente podemos sair fora da dieta, tipo um aniversário, uma festinha. Aí vai perguntar para mim, olha só. Eu, eu sempre acho que o bom é não sair fora da dieta, mas se acontecer, tem que ficar atento que se sair fora da dieta, se comer mais frutose, se comer sacarose, vai dar um rebote de hipoglicemia. Então tem que estar atento para isso, assim. Mas o melhor é não sair fora da dieta. O melhor é Ó, manter a dieta, sempre constante. Até porque se for uma criança, ela não vai entender como é que uma hora eu posso,
né? Sair fora e depois eu já não posso mais, né? Então, é bem complicado. Assim, adultos e adolescentes é mais tranquilo, daí a gente já pode ser um pouco mais liberal, assim, em Aqui, relação a isso. a criança tem 1 ano e 2 meses, pesa 10 quilos e toma 15 gramas de maisena. Então, ela pergunta quais alimentos podem ajudar a baixar os níveis de triglicérides. Essa pergunta também é muito importante, porque, em primeiro lugar, o que baixa, o que faz o triglicerídeo ficar alterado não é a dieta, são as hipoglicemias. Então, o triglicerídeo alto no sangue, ele é um marcador para nós que essa criança está nos últimos meses tendo vários episódios de hipoglicemia. Então, a gente não precisa fazer nenhum tipo de restrição de gorduras e triglicerídeos da dieta. O que a gente tem que fazer é ver se a dose de amido está adequada para essa criança, né? Se ela está fazendo realmente a restrição, se for tipo 1, de frutose, sacarose, lactose, bem como tem que ser, que aí, se ela não estiver fazendo, ela vai ter níveis altos de triglicerídeo, de lactato, de vários ácido úrico, né? Que não tem nada a ver com a dieta, né? O lactato, ele nos mostra quando a criança teve uma hipoglicemia na hora que está fazendo o exame, o lactato dá alto, é uma hipoglicemia mais assim, naquele momento. E o triglicerídeo alterado mostra que essa criança já vem fazendo, ou esse indivíduo já vem fazendo vários episódios por mais tempo de hipoglicemia, né? Então, pergunta bem As, importante. a Silmara Santos está aqui em live, online conosco. Ela tem um bebê de 1 ano e estamos iniciando com a maisena. Ele ainda não aceita bem a glicogenose tipo 1A. Pois é, as crianças É mais pequenas difícil. é mais difícil e muitas vezes a gente tem que deixar a dieta mais frequente, né? Deixar a dieta mais frequente e começar utilizando o amido gradualmente, para depois poder espaçar um pouco mais a dieta, né? Então, uma criança de 1 ano, a gente tem que, infelizmente, eu não consigo ajudar muito agora, mas a gente pode, depois, se ela quiser nos procurar para conversar com mais detalhes, eu acho que é melhor, Aqui tá? a Rosângela Soares, meu filho tem glicogenose tipo 1, o que tem de diferente das outras glicogenoses? Eu já falei, né, É, da glicogenose. A tipo 1, ela tem, depende se é, ela pode ser tipo 1A ou A tipo 1B. ou B, ela não colocou aqui, né? É uma Mas eu acho com que mais infecções e a outra com menos, enfim. neutropenia, a tipo 1B tem neutropenia, tem doença inflamatória intestinal, muitas vezes, né? Uhum. Tem que usar uma medicação para tratar. E a glicogenose tipo 1, ela basicamente é o amido e a restrição da dieta, né? A suplementação de cálcio, vitaminas. Sim. Tipo 0, a Tipo, Lídia, não, eu Lídia sinceramente, Mãe Feliz, tá aqui escrito. tá. Eu, sinceramente, não tenho nenhum paciente com tipo 0, então não tenho, assim, muita experiência com esse tipo de glicogenose. Não saberia dizer agora para ela qual é se tem algum comprometimento dietético, né? Não tenho nenhum paciente com tipo 0, né? Então, eu posso até ver isso e depois responder para ela inbox. Isso, vão fazendo as perguntas, né, pelo É, a inbox, gente pode o falar pelo direct Instagram. da Lili lá no Instagram. Pelo direct. A gente está aprendendo É, as maneiras de se comunicar nessa fase, assim. a Cat Liz, quando está no horário da maisena e a glicemia está boa, devo dar mesmo assim ou esperar o próximo horário? Deve dar mesmo assim. A, como eu falei para vocês, a maisena, ela não tem o poder de aumentar a glicemia. E ela tem um horário que ela começa a cair, lá pela terceira hora e meia,
e ela cai lentamente. Se não for oferecido o amido nessa quarta hora, passa 5 minutos, já vai fazer uma hipoglicemia de 30, 40. Então, cai muito rápido. Depois da quarta hora, ela cai muito rápido. Então, assim, o amido é o medicamento que nós utilizamos para tratamento das glicogenoses, tipo 1A, tipo 1B, tipo 9. Principalmente um A e um B. Então, tem que ter horário e tem que ser religiosamente naquele horário. Ela é um remédio e a gente tem que ter horário para tomar remédio e tem que ter horário para tomar o amido também, né? A mesma dose, não se diminui dose de amido e nem muda o horário do amido sem combinar com a equipe assistente que está assistindo essa criança, né? Médico, nutricionista. Olha aqui que Isso é depoimento bem bom, ó. importante. Célia Macedo, sou de Bragança Paulista. Meu neto Fabrício Alves tem glicogenose tipo 1B, come super bem, toma maisena, nunca precisou de sonda, tem imunidade não tem imunidade baixa e nunca teve uma gripe até hoje. Que beleza, Uhum. sinal de que a família cuida bem, né? Parabéns. Sim. Vamos para cá agora. Quais alimentos podem ajudar? Não, essa já foi. A única dúvida seria, como sempre pergunto, quais tipos de alimentação que pode aumentar ou prejudicar pacientes com nódulos? Eu falei já um pouco sobre isso, né? Então, o que que causa o nódulo hepático é quando se ingere na dieta frutose, lactose, sacarose, né? Os alimentos que não são permitidos é que vão formar o glicogênio e o acúmulo de glicogênio no fígado vai formar os nódulos hepáticos. E a boa novidade é que muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente consegue, com o tratamento adequado, que é o uso do amido com essas restrições dietéticas, melhorar e até diminuir e fazer com que esses nódulos desapareçam, né? Porque o que que a gente quer buscar com o tratamento? Que esse paciente que tem glicogenose, ele possa ter os exames laboratoriais de quem tem glicogenose, eles são iguais para qualquer outra criança, ou qualquer outro adolescente, ou qualquer outro adulto, né? Então, a gente tem que buscar a excelência do resultado dos exames para esses pacientes, né? Não menos do que isso. E a gente sabe que com o tratamento adequado se consegue, com o uso do amido, a restrição dietética, a gente consegue muito melhorar a qualidade de vida e melhorar o resultado dos exames dessas crianças. Então, tem que fazer o tratamento, né? Não tem meio tratamento, ou trato ou não trato. Não tem fazer mais ou menos, né? Certo. Aqui, novamente, para 1B, gostaria de saber a questão se pode comer o grão de soja cozido igual ao feijão, pois ele não está podendo comer o feijão por conta do ácido úrico alto. O ácido úrico alto não é da dieta, né? Eu posso garantir que não é da dieta. O ácido úrico alto é porque tem alguma falha no tratamento, ou na dose do amido, ou nas restrições dietéticas, né? Pode usar a soja, dependendo da idade, né? Pode usar a soja, pode usar para preparações, tranquilo, a soja é permitida, né? Não tem problema nenhum de usar a Tá. soja. Agora, Ah, só posso falar uma coisa que eu acho que é importante, a claro. questão, a questão dos leites à base de extrato de soja, tipo aqueles leites que são vendidos no supermercado, de Tetra Pak, assim, esses leites de soja, eles são adequados para fazer preparações ou para pacientes maiores, né? Para crianças Tá. pequenas, elas têm que usar as fórmulas com proteína isolada da soja, porque elas já são suplementadas em vitaminas, minerais, ferro, cálcio, que é bem importante nessa essa primeira fase dessa faixa etária. Depois que a criança já está comendo, se ela come por via oral os alimentos, a gente pode retirar as fórmulas da dieta aos poucos, bem tranquilo, assim.
né? Tá. É verdade que o açafrão é bom para aumentar a imunidade? É verdade, o açafrão ele é um anti-inflamatório, né? Então, o que que a gente pode fazer? E ele é permitido na glicogenose. Então, pode usar o açafrão no frango, no peixe, pode usar o açafrão no arroz, fica uma delícia. Só que vai ter um efeito desejado se for usado com frequência. Assim, usar uma vez por mês não vai fazer diferença nenhuma. Mas usar com uma certa frequência é bem interessante, assim, o açafrão. Bem bom. Dietas radicais para emagrecer. Uhum. Que tem Primeiro que eu acho que não tem que ser radical, né? Porque primeiro que a dieta para emagrecer, ela vai ter que estar associada a uma atividade física, né? Porque com a quantidade de amido que principalmente os adultos, eu acredito que essa pergunta tenha vindo de um adulto, né? ela Que diz vai que fazer. fazendo academia entrava numa dieta. Ela, quando fazia academia, ela entrava numa dieta radical para emagrecer e começou a passar mal. Mas tomando a maisena na hora certa, mas mesmo assim a glicose alterava diariamente. Ela queria saber o É que tem porquê. que ver se a dose do amido está adequada, né, para essa situação da atividade física que ela está fazendo, se ela está seguindo a dieta estritamente como tem que ser, e como é que vai reduzir a ingestão de calorias com a dieta sem mexer no amido. Porque o amido, como eu falei, é o remédio. Então, o amido sendo o remédio, a gente não pode mexer no remédio. A gente vai diminuir o carboidrato da dieta, que é diminuir o arroz, a massa, o pão, né? Mesmo que seja integral, o pão integral também tem calorias, né? Vai reduzir os carboidratos da dieta, né? Investir mais nas proteínas para suprir essa necessidade. Aqui tem 38 anos, glicogenose tipo 5, já passou por vários médicos e nutricionistas, mas infelizmente ninguém ainda soube dar um tratamento realmente eficaz para o tipo. Tenho fraqueza muscular, cansaço e tremedeira. Tá. A glicogenose tipo 5, ela é uma glicogenose que não tem um tratamento dietético específico, uma restrição dietética específica, e nem um aumento de proteínas, esse paciente vai se beneficiar. Mas o que a gente tem de recomendação? Quando for fazer uma atividade física mais prolongada, ou quando for fazer uma caminhada longa, vai ter um estresse maior, tem que usar uma dose de carboidrato antes, que pode ser um polímero de glicose, uma maltodextrina, né? Que vai dar uma energia rápida para passar essa energia para o Aguentar. músculo, Uhum. aguentar esse desgaste, essa demanda de energia. Mas não pode, não precisa restringir nada da dieta. Fazer uma dieta, é claro que se ela não tem uma dieta equilibrada, a gente tem que fazer o equilíbrio da dieta, né? A quantidade de proteína tem que estar adequada, de lipídio, de carboidratos, todos os nutrientes adequados. Mas como para qualquer pessoa, né? Mas Certo. para quando fizer o exercício, tiver um desgaste maior, tem que usar uma dose de carboidrato simples, que no caso a gente utiliza a maltodextrina, que pode ser usada, por exemplo, 20 gramas para cada 100 ml de líquidos, né? Ou de água, ou de suco. Tem uma questão aqui bem importante também do Alberto Ferriani. Eu acho que a maioria dos pais passa por isso, a ansiedade dos filhos, né? Que interfere nos níveis de glicose, às vezes estão chorosos, adolescência, uma prova, brigar com a namorada, enfim, a ansiedade, a tristeza, tudo mexe, né? É, sim, sim. É uma situação bem complicada, porque é uma fase difícil, né? Eu acho que o interessante seria
teria que ver como é que está a alimentação, juntar com essa dose de amido, ver se está adequado, também ter um acompanhamento psicológico, né, para ver, dar um apoio, né, nesse momento, todo adolescente deveria ter esse acompanhamento, porque eles têm, é um turbilhão, né, a vida deles é um turbilhão, eles têm glicogenose, mas eles são adolescentes como qualquer adolescente, então eles vão passar por tudo que um adolescente passa, né? E ainda, além de tudo, tem todas as questões restritivas que a dieta impõe, as questões da rotina que a dieta impõe, do uso do amido que a dieta impõe, então é bem complicado, assim, acho que é uma Certo. fase bem difícil. Eu tenho várias perguntas aqui ainda. Eu gostaria de saber se tu tens ainda disponibilidade para ficar conosco um pouquinho. Aí a gente sai Sim, dessa live e aí eu, aham, eu te chamo novamente, tá, pode tá? ser, Deixa eu só pode. ver aqui as perguntas que tem para a gente não se esquecer, porque eu não tenho mais acesso a elas. Se a soja interfere nos hormônios para os meninos, a Não tem soja. problema nenhum de soja, porque a quantidade que vai ser utilizada não vai ter problema hormonal nenhum, não precisa ter medo nenhum. A gente tem Aham, que medir o que que é melhor, né? Não tem problema de ok. usar a soja. Tá, deixa eu ver aqui, vou E eu também botando queria aqui. falar um pouco mais algumas coisas que eu não consegui, né? É muita coisa, é muito pouco tempo. E eu falo muito. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou encerrar essa e depois se a gente não conseguir responder as perguntas, porque eu não consigo copiar todas aqui, as pessoas Aham, fazem de novo, tá? Podem ficar com a tá, gente então, por favor. Já voltamos. Eu vou encerrar e já te chamo, tá. tá, Lilia? Tá bom, combinado.